mais um devocional. Meditamos no devocional passado falando sobre o reinado de Jesus Cristo, que tentaram usurpar o trono de Deus, mas Jesus, já conhecendo previamente o que aconteceria com o povo e que não entregariam para si o seu devido lugar, mas mesmo assim fez a sua obra, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Discutimos também por que as pessoas, os líderes religiosos e o rei, na época Herodes, não entregou o seu lugar ao devido rei dos reis, sabendo que isso também prefigura a segunda vinda de Jesus, porque conforme está escrito em Romanos, 1 Coríntios, tudo que foi escrito é para o nosso ensino que foi escrito, para servir de exemplo para nós. A Bíblia, como em Timóteo, ela é fonte de instrução, de correção, de educação para o povo de Deus, para que não repitamos os mesmos erros. Portanto, a segunda vinda de Jesus Cristo vai ser praticamente um reflexo da primeira vinda na situação de o sistema, como está armado, o sistema religioso. Esses líderes religiosos não vão entregar o seu lugar ao Deus dos Reis, porque a gente viu profeticamente que de Sião procede a lei, as nações virão, buscarão a lei de Sião. Imagina outras religiões, né? Tendo como governo, Deus vai ter que mudar o seu modus operandi, a estrutura das suas religiões, refazer, reciclar todo o conhecimento que tinha sobre seus deuses, sobre suas religiões, sobre suas literaturas, e terão que se submeter ao que vem de Israel. Isso vai ser difícil para muita gente que não aceita. Então, provavelmente essa vai ser uma grande questão em relação à questão religiosa e os governantes, como os próprios fariseus que estavam numa questão de liderança da época, quando o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano. A gente viu que eles falaram já no final de Mateus, dos evangelhos ali, antes de Jesus ser crucificado, que se deixarmos assim com Jesus como está, virá os romanos e pegarão o nosso posto, nós perderemos nossa posição e os romanos tirarão o nosso domínio, preocupado com o Império Romano. E eles esperavam que viria outro Messias que tirasse desse domínio. E a missão, por isso que João Batista perguntou: és tu que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando ele mesmo viu que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, na hora que Jesus foi se batizar: mas eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas ele não entendeu o propósito de Jesus da primeira vida, tanto que ele mandou os discípulos e perguntar: és tu que estava para vir? Aí Jesus citou Isaías: os coxos ouvem, agora as pessoas libertas, os cativos estão libertos, a cura, a libertação. Então, há outro sentido da primeira vinda de Jesus. É a questão espiritual. O primeiro homem tem que ser liberto espiritualmente, para depois fazer a obra exterior. Então, nós temos que rever essa situação, ou melhorar o que nós meditamos no devocional passado, sobre esta questão, porque os reis não entregam, ou os líderes não entregam o seu lugar ao devido rei. Para nós parece fácil, não, tem que entregar porque é legítimo, mas para as pessoas que não têm esse segmento cristianismo, melhor dizendo, entre aspas, né, porque tem muita gente que se denomina cristão e na verdade não é, mas não sou eu que estou dizendo, os frutos, pelos frutos conheceis a árvore. Então a gente vê que, ainda mais outros que não vivem esse contexto religioso, cristão, na fé do Deus vivo, na palavra de Deus, que está fundamentada como Antigo e Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse. Então muitas pessoas seguem outra literatura, outras fontes religiosas, e terão que submeter a fonte que de Israel. Então vai ser bastante difícil. Se você não crer, vai dar essa confusão, essa guerra, né? Não queremos um governo único, ainda mais liderado pelo povo de Israel, onde de Jerusalém será a capital do mundo. Então a gente já começa a ver esse cenário, né? Então esse aqui é o
um pouco do devocional passado. Agora, nesse, nós vamos aproveitar que já passou 5 minutos, nós vamos falar rapidamente desse novo devocional de hoje. Está em Jeremias 50, versículos 4 a 6. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel e eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Olha, a redenção do povo de Israel. Perguntarão pelo caminho de Sião, porque eles foram espalhados, conforme a Deuteronômio, a gente viu que se eles cometessem pecado, escolhessem a maldição, eles seriam espalhados pelos 4 cantos da terra. E Deus cumpriu a sua palavra, como sempre. Mas já é um tempo que Deus vai reunir todo o povo de Deus. Não somente o povo escolhido, a igreja de Deus, mas vai ter um tratamento especial com a nação de Israel. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão, vinde, reunamos ao Senhor em aliança eterna, falando dessa nova aliança que Jeremias 31 fala, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, por isso que Jesus em Mateus 10,6 fala, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o meu povo tem sido como ovelhas perdidas, aqui em Jeremias 56. Seus pastores os fizeram errar. Por que fizeram errar? Há muitas doutrinas religiosas, ninguém segue um padrão. Segue, na verdade, achismos, teologias e colocam filosofias e acaba não entrando num consenso em relação à palavra de Deus e criam doutrinas e fazem errar o povo de Israel. Por isso que Jesus chegou a um tempo que o povo seguia Jesus e as ovelhas estão exaustas, parece como ovelhas que não têm pastor. A gente vê o contexto daquela época, que também tinha, o pessoal se reunia nas sinagogas e era etizada, existia classe clero, né? A classe que dominava, e isso, no povo de Deus, Jesus falou aos discípulos que não é assim. Quem quer ser o maior é aquele que serve, não é essa classe dominante, a classe intelectual, religiosa. Isso Deus condena. Nós devemos ser aqueles que ministram. Como Paulo diz, é necessário que as pessoas nos considerem como dispenseiro dos mistérios do reino de Deus. E vamos lá, o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Deixaram, porque Jesus até falou, vocês têm um conhecimento do céu e da terra, da ciência do céu, dos tesouros, e impede que as pessoas entrem, não querem entrar e impede ainda que as pessoas entrem. E fazem desviar para os montes, né? Quando falo os montes é o reino de Deus. Do monte passaram ao outeiro e esqueceram do seu redil. Por isso que Jesus fala que tem ovelhas que não são, que ainda tem que reunir todas as ovelhas, ainda tem ovelhas que não estão nesse aprisco, né? Em João 10. Então, esse é o nosso devocional. A primeira nós falamos sobre a questão de por que não entregarão o reino ao Senhor Jesus, mas ele tomará o seu reino. E a gente viu em Apocalipse que haverá esse momento em que até que enfim a terra tornou o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora meditamos na questão da aliança eterna, de que Deus vai reunir ao seu povo, tanto a igreja de Deus, antes de tratá-lo com juízo na terra, como também ao povo de Deus da nação de Israel. E vimos também que tem muitos líderes religiosos que, por causa de suas doutrinas e mantêm elas sobre um formato engessado, fazem errar as ovelhas. E além de fazer a errar, se deixam se desviar, não indo atrás dela. Mas a missão de Jesus sempre foi colocar pastor para que as suas ovelhas tenham onde ter pastagens. Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me fará estar em pastos verdejantes. E quando fala pastos verdejantes, é a comida que nós precisamos diariamente para comer, se alimentar, para ser como as ovelhas sadias diante de Deus. E Deus está ali para alimentá-las. Então tem muitos pastores que deveriam cuidar dessas ovelhas. A gente vê que em João 10 que há um mercenário que foge, há o pastor que faz errar, em Ezequiel 34 há o pastor que apacenta a si mesmo, pastor vaidades, ostentações, e aí fazem errar as ovelhas, elas ficam perdidas e não sabem nem quem escutar, porque há escândalos, né? Pessoas usando da religião, da posição, para induzir em outras áreas
que não convém, e aí acaba misturando as coisas e escandaliza o reino de Deus. Então esses pastores terão seus devidos juízos diante de Deus, essas ovelhas escutarão a voz do pastor, verdadeiro pastor, e Jesus disse em João 10 que ela reconhece a minha voz, e elas me seguirão, e ele conhece as ovelhas, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então esta é o devocional de hoje, meditemos sobre isso e até o próximo devocional.